Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Vamos lá? Zentésima, 48ª noite. Na noite seguinte, tornou Sherazade ao fio da história da noite anterior. Logo que Noureddin acabou, o califa perguntou-lhe: E agora, onde ides? Onde vou? Respondeu ele. Aonde Deus me levar. Se quereis seguir o meu conselho, respondeu o califa, não ireis mais longe. Pelo contrário, devereis voltar a Balsora. Vou dar-vos uma carta que entregareis ao sultão da minha parte. Vereis que vos receberá muito bem, apenas a tiver lido, e que ninguém vos dirá a palavra. Kerim, replicou Noureddin, o que me dizes é bem singular. Jamais constou que um pescador como tu tivesse correspondência com um sultão. Não deve isso admirar-vos, replicou o califa. Fizemos nossos estudos juntamente debaixo da direção dos mesmos mestres e fomos sempre muito amigos. É verdade que a fortuna não nos foi igualmente favorável. E ele fê-lo sultão, e a mim pescador. Mas esta desigualdade não diminuiu a nossa amizade. Contento-me da consideração que tem em não recusar-me coisa alguma de tudo que lhe peço para o serviço dos meus amigos. Deixai-me obrar e vereis o feliz sucesso. Consentiu Noureddin no que quis o califa, e como houvesse no salão tudo quanto era preciso para escrever, o califa endereçou ao sultão de Balsora a seguinte carta, o alto da qual, quase na extremidade do papel, acrescentou esta fórmula em pequenos caracteres. Em nome de Deus misericordíssimo, para significar que queria ser obedecido absolutamente. Carta do califa Harun al-Rashid ao sultão de Balsora. Harun al-Rashid, filho de Mahdi, envia esta carta a Mohammed Zinobi, seu primo. Logo que Noureddin, filho do vizir Kakan, portador desta, lhe tiver entregado e as tenha lido, no mesmo instante despoja-te do manto real, põe-lhe nos ombros e manda assentá-lo no teu lugar. E nisso não haja falta. Adeus. O califa dobrou e fechou a carta e, sem desfazer a Noureddin, sem desvelar a Noureddin o que a continha, ele aqui, disse-lhe, e de embarcar-vos sem mais demora em um navio que partirá logo. Dormireis quando for desembarcado. Aceitou Noureddin a carta e partiu com pouco dinheiro que tinha consigo, quando Sangiar lhe dera a bolsa. A bela peça, inconsolável pela sua ausência, se ficou de parte sobre o sofá e desfez-se em choros. Apenas Noureddin saíra do salão, Sheikh Ibrahim, que guardara silêncio enquanto se passara tudo isso, encarou o califa, que tomava sempre pelo pescador Kerim. Ouve, Kerim, disse-lhe, tu vieste trazer-nos aqui 2 peixes que valem muito bem 20 moedas de cobre pelo menos, e por isso deram-te uma bolsa e uma escrava. Parece-te que tudo isso será para ti? Declaro-te que quero tomar parte na escrava. Quanto à bolsa, mostra-me o que há dentro. Se for prata, tomarás uma peça para ti. Se for ouro, eu tomarei tudo, e dar-te-ei algumas peças de cobre que tenho na minha bolsa. Para entender bem o que se segue, disse aqui Sherazade, interrompendo-se, é preciso notar que antes de trazer ao salão o prato de peixe preparado, o califa encarregara o grão-vizir Jafar de ir a toda pressa ao palácio buscar-lhe 4 criados graves com vestido e de se porem à espera no outro lado do pavilhão até que batesse as palmas numa das janelas. Tinha o grão-vizir desempenhado esta ordem. Ele e Mesru, com os 4 criados graves, esperavam pelo sinal no lugar determinado. Foram ao seu... Junto com seu discurso, acrescentou a sultana, o califa, fazendo sempre o papel de pescador, respondeu ousadamente a Sheikh Ibrahim. Sheikh Ibrahim,
Ignoro o que há na bolsa, prata ou ouro. Repartirei convosco de muito boa vontade. Quanto à escrava, desejo-a para mim só. Se não queria estar pelas condições que vos proponho, nada tereis. Sheikh Ibrahim, levado de cólera à vista desta recusa, pegou numa das porcelanas que estavam sobre a mesa e a atirou à cabeça do califa. O projétil arremessado por um homem embriagado não atingiu o alvo e, batendo contra o muro, fez-se em pedaços. Sheikh Ibrahim, mais irritado à vista da improficuidade do seu gesto, pega na vela que estava sobre a mesa, levanta-se cambaleando e desce por uma escada oculta para ir buscar um pau. Aproveitou-se o califa da ocasião e bateu as palmas numa das janelas. O grão-vizir Mesru e os 4 criados graves tiraram-se bem depressa o vestido de pescador e vestiram-lhe com o que lhe trouxeram. Não tinham ainda acabado e andavam ocupados à roda do califa, que estava sentado no trono que havia no salão, quando o Sheikh Ibrahim, animado pelo interesse, entrou com um pau na mão, com que esperava desancar o pretendido pescador. Em vez de o encontrar, viu seu vestido no meio do salão e o califa assentado no trono com o grão-vizir e Mesrur a seu lado. Parou, vendo este espetáculo, e ficou em dúvida se estava acordado ou se dormia. Riu-se o califa do seu pasmo. Sheikh Ibrahim, disse-lhe: que queres? Que procuras? Sheikh Ibrahim, que não podia já duvidar que fosse o califa, lançou-se logo a seus pés, com o rosto e a longa barba por terra. Comendador dos crentes, clamou ele, vosso vivo escravo vos ofendeu. Como os criados graves acabaram de hostilizá-lo neste instante, disse-lhe, de vesti-lo nesse instante, disse-lhe, descendo do seu trono, levanta-te, eu te perdoo. Dirigiu-se depois o califa à bela peça que tinha suspendido a sua aflição logo que percebeu que o jardim e o pavilhão não pertenciam, como muito bem o fingira, a Sheikh Ibrahim, mas a este príncipe, a quem era ele mesmo disfarçado em pescador. Bela peça, disse-lhe, levantai-vos e segui-me, deveis conhecer quem sou depois do que acabais de ver, e que não sou capaz de aproveitar-me do presente que Nurendin fez da vossa pessoa. Com uma generosidade de que não se há exemplo, mandei-o a Balsora para lá ser sultão. Vós ireis também para ser sultana, logo que lhe tiver remetido os despachos necessários para o seu estabelecimento. Entretanto, vou dar-vos um quarto no meu palácio, onde sereis tratada conforme o vosso merecimento. Este discurso sossegou e consolou a bela peça e indenizou-a plenamente da sua aflição, a alegria de saber que Nurendin, que ela amava apaixonadamente, acabava de ser elevado a tão alta dignidade. Executou o califa o que acabava de dizer-lhe, recomendou-a a Zobeida, sua mulher, depois de haver-lhe dado parte da consideração que tivera com Nurendin. A volta de Nurendin a Balsora foi mais feliz e mais antecipada alguns dias do que era de desejar para sua boa fortuna. Não viu parente nem amigo quando chegou. Foi direto ao palácio do sultão, quando este dava audiência. Abriu lugar por entre a multidão, segurando a carta com a mão erguida. Deixaram-no passar e apresentou-se ao sultão, que, recebendo-a, abriu e mudou de cor lendo-a. Beijou-a por 3 vezes, e a executar a ordem do califa, quando se lembrou de a mostrar ao vizir Saui, inimigo irreconciliável de Nurendin. Saui, que reconhecera Nurendin e que desejava saber com grande desassossego a que intento viera, ficou menos pasmado que o sultão da ordem que a carta continha. Como não estivesse nisso menos interessado, imaginou num instante o meio de a iludir. Fingiu que não tinha lido bem e, para lê-la segunda vez, voltou-se um pouco, como que para procurar melhor claridade.
Então, sem que ninguém o percebesse, nem desse por tal, arrancou com destreza a fórmula que estava no alto da carta, que significava que o califa queria ser obedecido absolutamente. Levou à boca e engoliu-a. Depois de tão grande maldade, voltou-se para o sultão, entregou-lhe a carta e, falando em voz baixa, perguntou: Então, senhor, qual é a vossa intenção? De fazer o que o califa me ordena, respondeu o sultão. Não façais tal, senhor, replicou o malvado vizir. Esta é a letra do califa, porém a fórmula não está aqui. O sultão bem a tinha visto, mas na perturbação em que estava, imaginou que se havia enganado, pois a não via já. Senhor, continuou o vizir, não se deve duvidar que o califa concedesse essa carta a Norendim, visto as queixas que lhe foi fazer contra vossa majestade e contra mim, por não nos quererem livrar dele. Além disso, é preciso considerar que não mandou um expresso com a patente, sem o que a carta não tem validade. Não se depõe um sultão como vossa majestade sem essa formalidade. Poderia muito vir outro, sem ser Norendim, com uma carta falsa. Isto nunca se praticou, senhor. Pode vossa majestade descansar na minha palavra e sobre mim recaia todo o mal que suceder. Deixou-se persuadir o sultão Zinebi e abandonou Norendim à discrição do vizir Saui, que o levou para casa à mão armada. Apenas chegou, mandou aplicar-lhe bastonadas até ficar como morto, e nesse estado encerrá-lo na cadeia, ordenando que o metessem no calabouço mais escuro, com ordem ao carcereiro de não lhe dar senão pão e água. Tornado que foi a Norendim, e vendo-se nesse calabouço, deu gritos lamentosos, chorando a sua miserável sorte. Ah, pescador, clamou ele, quanto me enganasses e quão crédulo fui. Poderia esperar um destino tão cruel, visto o benefício que te fiz? Deus te abençoe todavia. Não posso crer que tua intenção fosse má, e terei paciência até findarem-se meus males. Havia já 10 dias que Norendim permanecia na prisão, não se esquecendo o vizir Soiu que o mandara lá meter. Determinado a fazer-lhe perder a vida ignominiosamente, não ousava empreendê-lo por sua própria autoridade. Para ser bem-sucedido no seu pernicioso intento, carregou muito de seus escravos com ricos presentes e foi com eles apresentar-se ao sultão. Senhor, disse-lhe com a negra perfídia, eis aqui o que o novo sultão suplica a vossa majestade que vos digneis acertar na sua exaltação a coroa. Cessou de falar Sherazade, percebendo que já era dia, e continuou na noite seguinte. Coitado de Norendim, de tudo aquilo que lhe prometeram, nada se cumpriu. Por uma maldade de Soiu, seu inimigo mortal, acabou sendo preso. Será que disso terá notícia o califa? Quais serão as providências que serão tomadas? Ou será que Norendim terá realmente um fim ignominioso? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.